Bom, boa noite, Natália. Eu fiz o trabalho aqui da avaliação, né? Bom, eu vou ser um pouco mais direto. Eu comecei a pensar no material didático traçando alguns objetivos, que com base na minha experiência, eu percebo, né, vi assim na minha vivência musical, que mesmo entre músicos que já tocam, já têm uma certa experiência, muitas vezes há uma certa dificuldade de identificar a pulsação e seguir essa pulsação, vamos dizer assim, né? O que a gente fala de ter ritmo ou não ter ritmo, talvez seja um pouco mais claro o que eu quero dizer. Bom, então a partir desse ponto eu pensei no material didático que foi mais uma apropriação do que um desenvolvimento, né? Eu não criei algo do zero, eu me apropriei de um jogo, de uma brincadeira, para trabalhar algumas coisas, esses pontos, né? Trabalhar essa problemática. Então, o que eu peguei como material didático e adaptei isso de alguma forma, foi o jogo da forca. Eu criei, vamos dizer assim, um jogo da forca rítmico, né? Que funcionaria, a atividade onde eu utilizaria esse material didático funcionaria da seguinte forma. A princípio, eu traria alguma música, ou os alunos trariam alguma música para a aula, e nós pegaríamos um trecho dessa música e tentaríamos fazer essa brincadeira do jogo da forca com esse ritmo, com esse trecho. No caso aqui eu vou dar o exemplo do funk. Deixa eu mostrar também aqui. Ó, eu fiz aqui, eu não sei se dá pra ver certinho. Tá vendo? Tem o jogo da forca e tudo mais. Você pode ver que eu separei 3 linhas aqui. Eu já vou explicar o porquê. Bom, a partir desse ritmo que a gente traz, dessa música e tudo mais, a gente vai jogar isso, tentar adivinhar, perceber, né? Quais são as figuras rítmicas presentes nesse trecho, vamos dizer assim. Então eu peguei um exemplo do funk. No caso seria um ritmo mais ou menos assim, né? O que eu peguei como exemplo. Nossa, eu fiz 4 vezes diferente. Vou repetir. Eu peguei esse ritmo. Vou verbalizar ele um pouco mais lento, né? Tum, pá, tá, tum, pum, pá, pá. Tum, tá, tum, tum, pá, pá. Foi esse ritmo que eu peguei. E assim como no jogo normal, mais comumente, né? Tem a quantidade de espaços aqui que eu separei para que a pessoa coloque essas notas, para o grupo, né, colocar essas notas, é a quantidade de ataques e também pausas que tem nesse trecho. No caso, deixa eu só pegar aqui, bom, vou escrever aqui rapidamente, porque eu tinha feito um rascunho. Opa, deixa eu marcar aqui. Rapidinho, Natália, desculpa. Certo. Bom, nessa brincadeira eu também pensei num outro desdobramento para ela, né? Que seria, no caso, não só utilizar a música como referência para fazer esse ritmo, né? Tentar fazer esse jogo, desculpa, mas também fazer uma brincadeira onde um dos alunos ou um grupo de alunos ficaria de costas, eu utilizaria percussão corporal para fazer alguma sequência de notas, colocaria a quantidade de notas ali que eu toquei no jogo, e a partir disso Nossa, travou o vídeo. A partir disso eles teriam que fazer o jogo, jogar o jogo da forca normalmente, da mesma forma como a primeira proposta, né? E nesse caso eu tracei aqui que nessa atividade a gente trabalharia 3 pontos principais que eu percebi. Tanto a percepção de timbres e ritmos, porque eu uso, por exemplo, o peito e a palma. E no jogo, as linhas que tem ali, você pode ver que tem peito, palma, pé. Então, no caso, eu determinei esses três pontos que a gente pode usar.
E a pessoa teria que identificar essa diferença de timbres e sonoridades. Então a gente já trabalha a percepção, como eu disse, timbrística e rítmica. A gente trabalha já também a escrita, porque o jogo ele vai ter que ser escrito as notas, a figura rítmica, melhor dizendo, né? E também, principalmente, eu tomei como principal foco para brincar, para fazer esse jogo, para acertar, você trabalha a pulsação. Você precisa ter uma compreensão de pulsação. Então, trazendo músicas do repertório desses alunos e tentando identificar quais são os ataques no meio desse trecho, ou talvez também talvez não, também na brincadeira às cegas, para identificar essas células rítmicas ou essas figuras rítmicas, você precisa ter separado esse pulso. Então é mais um processo de aprendizagem na vivência em si e não algo teórico ou mais direto, no caso trabalhar a pulsação mais diretamente, entendeu? Seria algo mais subjetivo dentro dessa atividade. Deixa eu concluir aqui, perdão, novamente. Beleza. Então, eu peço desculpas aqui pelo rascunho. A rítmica que eu fiz seria essa. Aqui, ó. Tá, 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 tá. Oh, desculpa. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pá, pá, tá, 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 tá. Certo? E aqui eu coloquei a quantidade de notas e pausas também que eu posso colocar. Eu vou só colocar uma parte aqui, só para você entender melhor como seria. Bom, eu usei primeiramente o peito, né? Fiz. Certo? Então, aqui na linha do peito eu teria que colocar as notas que atacam no peito e na mão, na palma, as notas que atacam na palma. Então seria... Deixa eu marcar aqui para você identificar. Prontinho. Bom, só uma parte, né? Aqui eu tô marcando somente as figuras rítmicas, tá vendo? Só, por exemplo, semicolcheia ou a colcheia, e depois eu posso passar a mostrar a eles que essas coisas separadas são também o que a gente tem como células. Por exemplo, a semicolcheia pontuada, ou colcheia pontuada e a semicolcheia, né? Eu poderia demonstrar para ele que aquilo ali, aquela primeira parte ali, equivale também a isso aqui, né? No caso, tá, pá, tá, tá, certo? Então, a atividade seria, o material que eu precisaria seria esse, o jogo. Claro, procurar fazer ele com um material mais resistente, que eu possa ter ele comigo sempre, né? E os objetivos que eu falei são, os pontos que eu falei, são as coisas que estão por trás dessa brincadeira. Então eu acho que subjetivamente, como eu já havia dito, a gente vai trabalhar esses 3 pontos que eu falei, dentre alguns outros também, que a gente pode ter aí no meio com outros desdobramentos e tudo mais. E, bom, eu acho que é isso, eu espero ter ficado claro o meu objetivo, que foi uma das coisas principais que eu tentei principalmente focar em ter bem determinado o meu objetivo, e também espero que tenha ficado claro como funcionaria a brincadeira e como eu utilizaria o material, esse material aqui, que foi uma apropriação, né? Eu acredito que é uma coisa mais próxima deles, e a música também seria algo que eu utilizaria vindo deles para ser mais próximos. Talvez isso se tornaria mais real, mais palpável, mais visível, né? O que eu quis trabalhar. Tá certo? Então, bom, espero um feedback aí. E muito obrigado, viu, pela chance de fazer o trabalho. Valeu, Natália. Tchau, tchau.